Fala, meu povo, gaúcho investidor Renan Garcia falando. E o nosso vídeo de hoje é o seguinte: será que estamos entrando num período de crise no país? Fica comigo que nós vamos falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, curta o nosso vídeo, se gostar, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho e toda aquela coisa que todo mundo já sabe, tá certo, gente? Então, eu já havia falado num outro vídeo sobre a situação da Bolsa de Valores, né, que a Bolsa teve uma queda bastante substancial. O IFIX também, os fundos imobiliários tiveram também uma queda substancial, porque o mercado está precificando a bolsa, compreendendo que existe essa possibilidade, né? Porque o mercado, quando a gente lê o mercado, né? Ele sempre nos dá uma visão de futuro, né? Então, quando a bolsa cai sucessivamente, vários dias, né, ao longo da semana, da forma como aconteceu, ele está nos dando a mensagem de que ele entende que algo não está bom e que ele está entendendo que possivelmente algo pode vir a acontecer, algo, né, nesse sentido de uma possível crise, né? Porque o mercado ele precifica o futuro, né? Então os ativos lá, a maioria dos ativos caíram, eles estão precificados com essa visão de futuro do mercado, né? Assistem outro vídeo interessante, eu vou colocar aqui, acho que um card ou nos comentários, essa questão, né, que muito capital estrangeiro também saiu, os estrangeiros também estão entendendo que algo não está bom, né? O nosso governo, ele não para de gastar e não para de cobrar imposto, né? Então, essa questão toda de déficit fiscal, gastos descontrolados, isso aí deixa o mercado muito inseguro. E realmente, se a situação continuar da forma como está, nós realmente vamos passar por uma crise, né? Porque esse déficit fiscal, esse gasto desenfreado do governo, o governo, para compensar, o que acontece? O Banco Central, para tentar controlar a inflação, porque quando o governo gasta demais, ele tira dinheiro da economia, né? E automaticamente o governo tem o costume de imprimir dinheiro, né? E essa impressão de dinheiro gera inflação. E para controlar a inflação, o Banco Central, eles sobem a taxa de juros, né, a Selic, né? E subindo a Selic desestimula o mercado, né? O mercado desacelera, né? E a nossa taxa de juros já estava alta, né? Está alta, só que estava num ritmo de queda. Agora o mercado está em dúvida se ainda vai continuar nesse ritmo de queda. Provavelmente não, devido às condições que nós estamos aí no mercado com essa questão aí de déficit fiscal, né? Então agora a dúvida é a seguinte: será que a taxa Selic vai continuar em corte, vai parar o corte ou vai voltar a subir, né? Para tentar controlar a inflação. Então o mercado está com essa dúvida, né? O mercado está com essa dúvida e essa incerteza se reflete no mercado. Muita gente começa a sair da renda variável e começa a
fortalecer os aportes em renda fixa, porque o investidor ele quer ter a sensação de maior segurança. Então, ele sai da renda variável, das ações, dos fundos imobiliários e vai para a renda fixa, né, que é mais seguro, né, e tem essa questão de a renda fixa voltar a ser atrativa caso a Selic volte a subir, né? Então, vai a pergunta desse vídeo, né? Vamos passar por um período de crise? Provavelmente, nós podemos passar por uma situação de crise se o governo não fazer algo diferente do que está fazendo agora. O governo precisa tomar a iniciativa de fazer algo diferente do que está fazendo. Tomar medidas, né? Tomar medidas para conter os gastos, né? Ele tem que ter um plano de reação a essa situação que está atualmente, né? O governo tem que parar de gastar, tem que controlar os gastos, né? E até agora o mercado está em dúvida, né? O governo não apresenta nada de diferente e às vezes o nosso presidente ainda fala alguma coisa negativa que não deveria estar falando e assusta o mercado, né? Então estamos nessa dúvida, né? Porque o mundo inteiro passou por uma crise, né? Uma crise sanitária, né? E em decorrência dessa crise sanitária, as taxas de juros ao redor do mundo tiveram que ser aumentadas, né, para ter um controle de inflação. Só que os países estão caminhando para uma recuperação e nós não estamos caminhando para a recuperação. Nós não estamos tendo um resultado condizente com o resto do mundo. E isso, o estrangeiro que pensa em investir no Brasil, ele está vendo isso, ele está vendo o nosso país com maus olhos, porque nós não estamos tendo a resposta, o rendimento que nós deveríamos ter tido, né, frente a outros países aí, né, que estão apresentando uma recuperação de tudo isso, né? Então, o que fazer nesse período aí de provável crise? Busque, quem não começou a investir ainda, comece a investir, cria o teu fundo de reserva, né? Vai lá, aporta na renda fixa, liquidez diária, né? Ou no CDB, né? Liquidez diária, ou no Tesouro Direto, né? Vai no CDB para começar, talvez, que é uma coisa mais simples, né? Mais acessível, talvez. Mas pense que tem que ser algo de liquidez diária, porque tem que estar no teu alcance quando precisar, né? Então busque renda fixa, faz aí o teu fundo de emergência, né? Se já fez o fundo de emergência, eu tenho um outro vídeo que eu fiz no canal, eu não estou me lembrando qual é o vídeo que eu fiz aqui nesse canal explicando sobre fundo de emergência, né? Assistem outros vídeos aqui do canal que eu falo sobre esse assunto, né? Eu cito que um valor ok para um fundo de emergência é em torno de 6 meses, o equivalente a 6 meses de salário. Entre 6 meses de salário a 1 ano de salário seria um fundo de emergência ideal, né? Então, trabalhe nesse sentido, faça um fundo de reserva, fundo de emergência, né? E se já fez, se já está ali com um dinheiro garantido, comece a investir também na renda variável, procure ativos seguros, né? Eu posso fazer um outro vídeo detalhando mais essas questões do que é
que são empresas seguras, né? Empresas resilientes, empresas que têm um histórico de passarem por momentos de crise sem grandes dificuldades, né? Nós temos aí, por exemplo, não é nenhuma recomendação, mas temos aí, por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco muito tradicional, muito antigo do país, né? Embora seja uma empresa estatal, mas a organização, a governança do Banco do Brasil são funcionários de carreira, né? São pessoas de carreira que estão controlando o Banco do Brasil, né? Embora seja uma estatal, não está sendo gerida pelo Estado. É uma questão positiva no caso do Banco do Brasil, né? E temos muitas empresas boas aí, resilientes, que têm bons resultados mesmo em períodos de crise. Então, o ideal é procurar essas empresas, né? Empresas boas para investir, que são resilientes, que suportam bem períodos de crise, são geralmente empresas do setor bancário, seguros, né, saneamento, empresas do setor energético, né? Basicamente essas empresas aí. Evite empresas cíclicas, né? Empresas cíclicas que de tempos em tempos passa por um período de baixa, né? Então evite esse tipo de empresa. Por exemplo, varejo, evite varejo, porque varejo tem períodos de alta, períodos de baixa, e varejo no país é um pouco complicado, né? Mais adiante a gente pode falar sobre esses assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários para a gente estar esclarecendo em outros vídeos, né? Mas, se já tem o fundo de emergência, comece também a investir um pouco em renda variável nesse sentido. Tá certo, gente? Por enquanto isso, Renan Garcia, Gaúcho Investidor. Abraço.